O Incrível Hulk é um personagem com várias histórias, com vários artistas de peso. Sua mitologia é muito bacana e muito bem explorada ao longo dos anos. Porém, da minha parte, existem três desenhistas que são meus preferidos. Sal Buscema, John Byrne e esse cara, Dave Kell. E é dele que eu vou falar, depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem como objetivo falar dos quadrinhos, da cultura pop, dos grandes desenhistas, arte finalistas, enfim, toda essa galera que produziu clássicos que perduram até nos dias de hoje. No vídeo de hoje eu vou abordar o Hulk de Dave Kell. Eu andei pesquisando na internet para ver se eu ouvi alguma matéria que falava sobre essa fase do Hulk e eu não achei nada, então eu achei interessante poder estar falando dessa importantíssima fase que é amada por muitos fãs. Então, galera, como eu sempre digo, pega a tua cerveja, senta no sofá, prepara a sua pipoca, o seu belisco, que essa viagem está empolgante, porque eu sou fã desse cara. Tamo junto, vamos nessa! Bom, galera, eu vou começar por essa história, tá? Essa história do Incrível Hulk 370, número americano. E começamos já chegando com os dois pés. Olha essa anatomia do Hulk. Olha essa musculatura. Desenho impactante, né? O Daily Kell, pra mim, a primeira história que eu li do Daily Kell foi essa exatamente, né? E de cara você já fica fã da arte do cara. Olha toda essa narrativa, o Doutor Estranho, e juntamente com os roteiros do Peter David, que é um roteirista muito bom, trabalhou bem a mitologia do Incrível Hulk, acabou se tornando uma fase muito marcante do personagem. Olha essa mão, olha o detalhe dessa mão, tinha músculos até na mão no caso, né? Muito se fala que o Daily Kell foi muito influenciado por John Byrne, né? Por fazer um Hulk extremamente forte no caso, né? Olha esse namoro. E assim, porque o John Byrne foi o primeiro artista assim que desenhou o Hulk como um colosso mesmo, né? Porque até então os outros desenhistas, eles desenhavam o Hulk, né? Muito baseado no ferrigno, né? Com exceção de Jack Kirby, lógico, que fez a concepção tipo Frankenstein, mas com a série da década de 70, popularizou bastante o personagem, então muitos desenhistas foram nessa onda, no caso. E o John Byrne já desenhou ele como um colosso, uma coisa mais gigante, uma coisa mais bruta, no caso, né? E o David Kell seguiu essa linha, né? Teve o Hulk do McFarlane, mas hoje eu considero, apesar de eu gostar muito do Hulk do McFarlane, é muito datado, né? Muito, não sei, eu era fã, eu lia, eu gostava, tudo. Eu acho que o McFarlane foi um cara muito importante para a indústria, mas o Hulk dele, assim, era muito, hoje eu considero muito datado, no caso, né? Olha essa sequência, olha essa cena aqui no caso, né? Olha aqui essa capa, olha que coisa linda, gente do céu. É uma face, assim, esplendorosa. E as splash pages do Daily Kell são fantásticos. Também domina muito a sequência de narrativas, né? E as cenas de ação dele são inspiradoras. Eu já desenhei muito, assim, cenas de ação baseado nos traços dele, Kell, né? São bem originais. Olha essa sequência aqui.
Ele que é um cara roqueiro, né? Nessa época ele era roqueiro, não sei se ainda é hoje no caso, né? Mas ele manja muito no caso. Aqui, dando uma revitalizada no Namor, né? Namor é um personagem muito importante do universo Marvel. É um cara que, no começo da era Marvel, né? Ele, embaixo d'água, ninguém podia com ele, nem mesmo o Hulk, né? Com base nas histórias de Stan Lee e Jack Kirby. Nem o Hulk, né? Tem uma história dos Vingadores em que o Hulk luta contra o Namor embaixo d'água e não deu pro Hulk, não. Essa cena também, olha essa cena, ele rasgando a cena aqui. É de muito impacto, né? Aqui eu vou passar aqui essas fases, essas narrativas dele muito boas. Mas eu quero focar um pouco mais nas cenas de ação, né? Mostrar o trabalho desse excelente desenhista. Eu lembro dessa transformação aqui no formato da Abril. Olha isso, gente do céu. Imagina você com... Na minha época eu estava na casa dos meus 19, 20 anos. Eu olhando isso, nossa, cara, o sangue borbulhava. Era muito bom. É bom até hoje, né? É bom, é impactante até hoje, no caso, né? Eu acho que é uma questão de tempo, né? Da Panini republicar esse material. Que já, olha essa cena, olha que cena bonita. Os tecidos aqui, muito bom. E aí, olha as splash page dele, olha isso daqui. Um desenho muito bonito, um desenho lindo. E acima de tudo, né, a arte final de Sandra Rosa, vamos dar mérito também, porque o desenho fica bem limpo no caso, né. Na primeira história, nessas primeiras histórias aqui, a arte final foi de Bob McLeod, né. Bob McLeod deixou o desenho limpo, né. Aqui no Sandra Rosa, você já percebe uma diferença de traço, uma diferença de arte final. Sutil, mas tem uma diferença no caso. As histórias finalizadas pelo Bob McLeod deixam o desenho limpo e deixa também a leitura agradável no caso, né? Olha essa cena. Dá um close aqui no caso. É impactante, né? É um verdadeiro colosso no caso, né? Olha essa cena aqui. Daí, galera, é uma fase assim que quando a Panini lançar uma sequência ônibus, eu com certeza vou comprar. Eu vejo aqui o Dr. Samson, né? O Dr. Samson foi um cara que é um personagem que eu gosto muito. Principalmente na fase do John Byrne. John Byrne revitalizou esse personagem, né? Um cara tão forte quanto o Hulk. Tanto que tem aquela famosa cena dele chegando, batendo em todos os heróis. Você pensa, um cara tão forte quanto o Hulk. Então eu penso assim, Magnum, Namor, Homem de Ferro, não deu pro cheiro. E ele chegou batendo em todos os personagens. Então assim, é um personagem que o John Byrne deu um up nele e o Peter David o abordou de outra forma, no caso, né? Eu acho um desperdício de personagem, no caso, porque é um personagem que tem muito potencial. Olha esse desenho aqui, essa capa. Olha que show. Aqui a história do Rick Jones. Olha o coisa desenhada por ele. Demais, né? Muito show de bola. Aqui eu vou procurar, como eu falei, passar as principais cenas, no caso. Mas olha que desenho bonito, né? Muito...
um desenho assim que hoje em dia às vezes a pessoa detalha tanto o desenho que às vezes é muita informação num quadro, no caso, né? Eu acho que determinadas cenas você pode, não precisa desenhar tantos detalhes para fluir mais a leitura e de repente concentrar mais detalhes em determinadas cenas, no caso, até para preenchimento de página. Olha esse Super Screw, olha esse desenho. O Super Screw é um vilão muito bem bolado. Nossa, é um vilão assim que assim é um vilão com os poderes do Quarteto Fantástico. Ele tem um visual bacana, o modo como ele expressa seus poderes é muito show e a forma como o personagem, a personalidade dele é um personagem assim que é um personagem muito rico da Galeria Marvel. Ele teve até, acho que teve, ele apareceu agora na série, né, na série dos Skrulls aí da Disney, no caso, né? Mas eu não acompanho mais muito os filmes da Marvel, então não sei como ficou. O pessoal tem falado que não tem gostado muito, né? Olha essa cena da Armário Skrull. E aqui, mais Hulkzinhos. Engraçado é que o Hulk Verde apareceu uma vez e depois não apareceu mais. É só em pequenos quadros, no caso, né? Olha essa transformação. E aqui, mais uma vez, olha isso. Olha essa cena. É muito bonito. Um desenho limpo também. Ele que manda muito bem no caso. Não é à toa que é marcante. Olha o Capitão América desenhado por ele. E aqui mais cenas de ação. Essa luta entre o Super Skrull e o Hulk é demais. John Byrne também já fez muitas histórias com esse personagem, o Super Skrull. Uma luta contra o Sex Crash na Tropa Alpha. E também nas histórias do Namor. E teve também, antes disso, uma história Marvel Team Up com o Homem-Aranha e na época Miss Marvel, no caso, né? Olha essa cena, gente. É empolgante. Aqui. Ele desenha todo o maquinário. E aqui você tem uma luta entre os Hulks aqui no caso. E assim, a pessoa aspirante, desenhista, é um material assim que eu recomendo muito. É um desenhista que eu recomendo muito para você ter inspiração, para bolar uma cena, copiar cenas no caso, né? Hoje em dia os grandes mestres até falam, não, tem que copiar sim, tem que copiar para ir aprimorando o traço no caso, né? Então assim, olha essa cena do Dr. Sanso. E aqui tem que ir aprimorando sim, você tem que usar grandes artistas como referência no caso, para poder aprimorar sua arte e depois com isso desenvolver o seu estilo no caso, né? Olha, é uma... E aqui, no caso, ele explora bastante a personalidade do Bruce Banner, né? E aqui é onde ele se transforma no Professor Hulk. Então, galera, olha isso daqui. Eu imprimi algumas artes em PB para você ver o detalhe das linhas do Daily Cam. Olha isso. Olha essa cena. Nossa, é muito. Tem aquela energia, aquela adrenalina, as rachuras aqui, como são bem trabalhadas no caso, né? A musculatura. Nossa, é muito show. Olha isso daqui. É uma arte de encher os olhos, né? É uma arte de se encher os olhos, no caso. Porque poderia-se até lançar uma versão preta e branca
Que, nossa, eu ia amar pra sempre a Panini, né? Se ela pudesse lançar uma versão preta e branca disso. Ou até mesmo a IDW lançar um Artist Edition disso, no caso. Imagina, né? O quanto não iria vender. Olha esse Hulk aqui. Olha isso aqui. O cara desenha muito no caso, né? Embora eu acho assim que o traço dele em relação a essa época não está tão empolgante quanto essa época no caso, né? Você percebe uma mudança de traço dele. Aqui a cena, essa cena aqui com o Ajax, né? Que é um personagem do Panteão. E olha essa cena aqui, gente. Olha isso. Olha os detalhes da arma. E assim, o Hulk parrudo mesmo, né? O bom e velho Hulk, né? Não aquela versão besta do cinema, né? Que, particularmente, que aliás o próprio Daily Cameron, no caso, né? Odiou essa repressão, falou o que, que fizeram com o meu personagem, né? E soltou vários fuck Disney, né? Porque ele ama esse personagem, dele que é apaixonado pelo Hulk. O Hulk foi uma realização, desenhar as histórias do Hulk foi uma realização para o Daily Cameron, no caso. Olha essa cena, logo quando ele adquire a personalidade fundida do Hulk cinza, do Hulk verde, do Bruce Banner, essa entrada de bar. Aqui já percebemos a arte final do Mark Farmer, né? Que, na minha opinião, é o melhor arte finalista dessa fase do Daily Cameron na revista do Hulk. Toda uma sequência. Aqui no caso você percebe que o papel do gibi é um papel jornal, já está meio amarelado devido à ação do tempo. Mas as sequências de diálogo, de ação, olha essa cena. Ele gostava de fazer um Hulk bem intimidante no caso, né? Aqui temos uma conversa do Panteão. E chegando aqui, aquela famosa cena que eu mostrei em preto e branco. E toda a sequência de luta. Olha o detalhe aqui. Eu acho que eu não, eu ouso dizer que para os grandes fãs do Incrível Hulk, essa fase é uma das melhores fases do personagem, dentre as preferidas dos fãs. Olha isso, olha esse maquinário, olha os detalhes do Hulk preso. E assim, fora também a questão de anatomia, né? Perfeição no caso, né? Embora o Hulk seja parrudo, ele faz um Hulk na proporção muito bacana, sabe? Isso também é uma coisa bem trabalhada do Daily Cameron, no caso, né? Eu entortei aqui um pouco, né? E aqui eu tô passando rápido, colocando as principais cenas para o vídeo não ficar tão longo. Olha essa cena, que show! E aqui começa toda uma sequência de ação, no caso, né? Olha aqui. Tudo. Peter David foi assim. Eu acho que o Peter David teve uma grande sorte de trabalhar com esse artista, no caso, né? Considerando que na fase do Hulk Gangster, né? Do Joe Chiratema, eu não era tão fã dos desenhos de Jeff Purves. Olha essa cena da Beth Banner, de cabelo pintado. E assim, as mulheres também, que dele que desenhavam, eram bem sensuais, bem atraentes, né? Para uma galera adolescente. Olha esse Hulk aqui, olha essa cena. Mais uma vez, dando também os devidos méritos ao Mark Farmer pela arte final, que mandou muito bem também. Aqui uma versão Abominável. E aqui todo o desenrolar da história do Hulk.
Temos aqui uma versão do Homem-Aranha. E você vê que todos os desenhistas, como você vê como o Todd McFarlane influenciou, né? Todos os desenhistas desenharam o Homem-Aranha com aquele olho, com as teias, né? Tudo isso influência de Todd McFarlane. Né? Parece que virou uma regra desenhar o Homem-Aranha com um olho grande e, e as teias gosmentas. Aqui no caso, eu vou virar aqui. Opa, isso, olha essa cena. Olha isso. Demais, né? Temos essa cena, né, da Saga do Infinito. Eu fico imaginando uma Saga do Infinito desenhada pelo David Kell, como não ficaria no caso, né? Olha, não desmerecendo o George Pérez, que infelizmente não pôde completar a saga, né? Porque ele estava com problema de saúde, foi substituído pelo Ron Lim, que deu tudo de si. Então, méritos ao Ron Lim. Mas uma Saga do Infinito desenhada pelo David Kell nessa fase aqui, nossa senhora, ia ficar um espetáculo. Ia ser marcante. Não tem como, né? Você não olhar e não empolgar. E o Delicado também é um cara que manjava muito de, como eu falei, manjava muito de narrativa, né? Olha essa splash page desenhada. E aqui, eu imagino que aqui, como o dele que é um guitarrista, ele deve ter retratado alguns amigos dele aqui, imagino eu no caso, né? E aqui, a trama do personagem também é muito, vai sendo muito bem construída, muito bem desenvolvida no caso, né? Nessa época, ainda assim, olha essa desenvoltura aqui, olha essa cena que show. Naquela época, ainda assim, o pessoal ainda respeitava a mitologia, o que foi feito lá atrás, no caso, né? Hoje em dia, o pessoal quer remexer no que foi bem estabelecido, e isso é um dos fatores também que desanima a ler as histórias de hoje. Poucos são os artistas que conseguem me chamar a atenção nos dias de hoje, né? Um deles é aquele Daniel Aaron Johnson, no caso, né? O Sean Murphy. São ótimos artistas, no caso. E agora aqui você já percebe o quê? Uma mudança de arte final. Porque aqui, estamos falando da arte final de Joy Rubinstein nessa história. Uma bela arte final. Você percebe que ele trabalha bastante achuras, no caso, né? Olha as achuras aqui. Uma bela de uma arte final, né? O Joey Rubinstein, que acho que finalizou aquela minissérie do Wolverine, desenhada pelo Frank Miller. Mas em relação ao desenho dele, que é o Mark Farmer, tem uma arte final bacana. Mas não deixa de ser uma arte final boa. Isso não desmerece o desenho. Tem arte finalistas, né? Consagrados, tudo, que são excelentes arte finalistas, mas que para determinados desenhistas a arte final não casa bem. E eu vou fazer um vídeo disso. Um deles, na minha opinião, é o Klaus Janson. Sou fã, mas para determinados desenhistas a arte dele não casa bem. A arte final dele não casa bem. Seguindo a sequência de histórias aqui no caso, temos aquele grupo super soldados soviéticos, né? E olha, é empolgante. Olha esse Hulk aqui, olha ele aqui. É o Hulk mesmo, né? Você enxerga o personagem aqui. Muito bom. Olha isso daqui, olha essa cena do Dínamo Vermelho, Dínamo Escarlate. E aqui, mais sequências de ação. Os socos aqui, muito bem representados. Essa história é uma das minhas preferidas também, no caso, né? Que tem o Justiceiro.
o Deliquiel aqui, ele começa até mudar um pouco o estilo de desenhar do personagem, no caso, né? Olha essa cena, olha, eu pirei nessa cena quando eu vi a primeira vez. Muito show. E o detalhe, galera, nessa época os gibis era preço de banana, viu? Nossa, era trocado. Tudo bem que o formatinho também não ajudava muito, mas era o que tinha pra época, então tá valendo. E aqui uma subtrama, né? Da mãe do Rick. E tem uma cena também que é muito impactante que foi inspiração para uma cena da história da Guerra Civil, né? Que foi aqui, não, passei aqui. Foi esta a cena do Justiceiro. Na Guerra Civil aparece o Justiceiro carregando o Homem-Aranha, no caso, né? O Steve McNiven se inspirou nessa cena para desenhar o Justiceiro, a entrada do Justiceiro na Guerra Civil. Olha essa cena. Olha, vou até passar os detalhes. Olha o maquinário aqui do carro. Olha a arte final do Mark Farmer. Olha isso. Imagina você com um desenho original desse. Ah, eu falo isso sempre, mas é que é muito bom. É muito empolgante poder fazer esses vídeos, no caso. Aqui uma cena do Dr. Octopus, né? Ah, o engraçado aqui é que isso aqui o Peter David deve ter se vingado do Eric Larson, né? Porque o Eric Larson fez o Dr. Octopus humilhando o Hulk, quase matando o Hulk no caso, né? E o Peter David fez com que o Hulk desenhasse, o Hulk lutar, uma outra luta do Hulk contra o Octopus, de uma maneira bem humilhante, né? Derrotando apenas com o dedo, no caso, né? Eu acho que com certeza o Peter David não se conformou. Poxa, tudo bem, o Dr. Octopus é um personagem, pra mim um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Se não o maior, na minha opinião, né? E na opinião de John Byrne. Mas ele derrotar o Hulk a ponto de deixar o Hulk quase morto realmente é meio exagerado, né? O detalhe também dos tecidos, dos ternos de linha, olha a simetria dos ternos de linha, né? Dele que é no caso. E aqui numa luta final contra o guarda-costas Frost, você já percebe aqui que o Delicano começa a mudar o estilo de desenho do Hulk, no caso, né? Já começa a fazer um Hulk com um queixo maior. Ele vai mudando o estilo dele já. Mas, ainda assim, muito bom e muito empolgante. Olha aqui. Em comparação aos outros Hulk, você já percebe que o Delicano começa a mudar o estilo de desenho do Hulk. Se tem uma história que é a minha preferida de todo o arco da fase dele, que é essa história. É a melhor. Olha isso. Olha essa splash page. Na minha opinião, é a melhor história dessa fase dele, que é. Sem a menor sombra de dúvidas. Olha essa cena do Hulk chegando na guerra com as pantufas. Olha isso. Ainda assim, poderoso demais, né? Aqui a cena, aqui o dele, que eu acho que ele colocou tudo de si nessa história, viu? O detalhe é que essa história, ela é anterior à história do Justiceiro. E aqui no Brasil, saiu como se fosse posterior, no caso, né? É a cronologia que a Abril queria arrumar. A sequência de ação aqui é magnífica. Olha isso. Musculatura. O Hulk indo pra cima dos Mandroids. Toda uma sequência de ação, né? Qual adolescente, rapaz, que não ia pirar com uma sequência dessa, no caso? Muito show. E aqui, uma cena típica de Professor Hulk, né? Coisa que a Disney exagerou um pouco, né, nisso, mas é uma opinião minha. Olha esse rosto. Muito show.
Isso aqui é muito, passa uma energia, assim, sabe? É muito, uma era em que a internet estava engatinhando, no caso, né? Não tem como você... Isso aqui, assim, eu pegava, eu comprava, eu lia em 10 minutos isso aqui. Hoje eu compro um monte de gibi, eu tenho uma pilha de gibi para ler e nunca tenho tempo. Gente do céu. Olha isso daqui, olha essas cenas de ação. E aqui, toda uma narrativa desenvolvida. Muito show de bola. O Destrutor, né? Na época com o uniforme do X-Factor, né? E aqui o Hulk. Olha essa cena. Olha o detalhe. Olha, vou falar uma coisa. A hora que a Panini resolver lançar isso, é compra certa. Não só minha, mas como de muitos fãs. Olha que show. Olha esse rosto aqui do motorista do carro vermelho. Aqui tem mais cenas. E aqui, final dessa história. Eu tenho esse gibi americano no caso, né? Que isso aqui, tá vendo? Foi logo após a história do Justiceiro, né? Então aqui você percebe que o Hulk já tem uma abordagem diferente. O DDK tem uma abordagem diferente do personagem já, né? Em relação às outras histórias. Olha o detalhe, como ele desenha o cenário de fundo, a riqueza de detalhes das cenas. E aqui, passando, olha essa splash page. Os alienígenas, vetor, vapor, raio-x, encoraçado. Nossa, eu adorava isso. Como eu adorava isso, gente do céu. Uma galera criada pelo grande roteirista Bill Mantlo. Bill Mantlo. Hoje fala-se muito, Scott Snyder, Tom King. Sem desmerecer, galera, mas, meu irmão, Bill Mantlo, Roy Thomas, Roger Stern, esses caras são insuperáveis. Esses caras tocaram a mitologia dos personagens sem precisar mudar de uniforme, sem precisar matar personagens, sabe? E são histórias muito mais memoráveis que as de hoje em dia, na minha opinião. Então, assim, olha aqui a sequência de muita propaganda, né? Os divisões americanos, muita propaganda. Aliás, quero agradecer ao Adilson Terrível por ter me presenteado com essa revista. Terrível, grande abraço para você. E segue a sequência. Tá vendo aqui, ó? É o que eu tô falando. Aqui o Hulk já é a outra abordagem dele. Você percebe que a cabeça é um pouco menor. Não tem aquela proporção anatômica como tinha no começo das histórias, entendeu? Ainda assim é super empolgante, né? A sequência de lutas aqui. E desenrolar de toda a história. Olha isso. Muito show. Poderoso demais, né? Nossa, é muito bom rever essa fase dele, Kel. Nossa, era um gibi assim que não tinha como se errar. As histórias eram boas, os desenhos, e mesmo a pequena variação de arte finalistas não estragou os desenhos do Daily Camp. Pelo contrário, deixou fantástica essa passagem do Daily Camp pelo Golias Esmeralda, né? Então, subsequente a isso, teve o Gary Frank, que também mandou muito bem nessa fase,
O começo dele no Hulk foi muito show, muito bacana. Eu sou muito mais fã do traço do Gary Frank, tanto do Gary Frank quanto dele, que eu sou muito mais fã nessa época dos traços dele do que as épocas atuais de hoje, né? Mas esse é assunto para outro dia. Aliás, galera, se vocês quiserem, quem quiser que eu fale do Hulk e do Gary Frank, coloca nos comentários aí. Vai ser bacana ter essa interatividade. No próximo vídeo, vamos ter mais anos 90. Sim, anos 90 tinha muita coisa boa. E vamos falar do que? De Image Comics, sim. Com a série Cyberforce. O compilado da Cyberforce do Marco Silvestre. Porque esse sabia fazer. Sou muito fã. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Galera, obrigado por tudo. Obrigado para todo mundo que está seguindo, para todo mundo que está dando like, para todo mundo que está recomendando. Isso ajuda bastante. Um grande abraço. Valeu.